Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Vamos ler um versículo da palavra do Senhor, João 8, 32. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Amém? E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Amém, irmãos? Vamos assentar? Irmãos, e aqueles que estão conosco esta noite, este assunto é um assunto bastante importante para a vida da igreja, para a vida de um povo que conhece o caminho, conhece a verdade e conhece a vida, que é o Senhor Jesus. Em primeiro lugar, falar sobre verdade num mundo onde tantas verdades são discorridas, descritas, discursadas. Nós temos que falar de um momento profético. Podemos dizer que é um momento do sindicato das mentiras, em nome da verdade. Quando nós falamos de momento, é uma palavra também que a igreja está se acostumando, mas é uma palavra também séria, porque nós vivemos um momento que aponta para a vinda do Senhor Jesus. E como aponta para a vinda do Senhor Jesus, muitas profecias do próprio Senhor Jesus e das cartas de Paulo, também Pedro escreveu, falavam de um momento onde a mentira reinaria, onde muitos viriam em nome da verdade, onde muitos se apostatariam da verdade. Então, este momento é até descrito como a operação do erro. O apóstolo Paulo diz que o homem não quis voluntariamente crer na verdade. Então, veio sobre ele, e diz a Bíblia, segundo a eficácia de Satanás, a operação do erro para crer em mentiras. Então, a verdade, há muitas profecias que falam deste momento. Os profetas do fim diz que a verdade andaria cambaleando pelas praças. Cambaleia, quer dizer, não tem um segmento firme. É este momento que nós queremos advertir a igreja e aqueles que procuram ouvir a palavra do Senhor. O mundo, ele tem as suas verdades, mas não é a verdade que vem de Deus. Verdade que destrói é verdade. Verdade que mata um homem que vai trabalhar para ganhar o seu pão, ou levar o pão para os filhos, para aqueles que estão em casa, e de repente não tem nenhum direito de escolher a sua morte, é morto. Aquele homem que mata dentro dele
está a verdade dele. Ele mata por alguma justificativa. Mas esta é a verdade do homem. Cada um tem a sua verdade. Sob o aspecto humano, até pode se conceber de alguma forma isso, mas colocar isto no plano espiritual não é possível. Só que, no plano espiritual também, muitos estão pregando as suas verdades. Existe uma corrente de intelectuais, de filósofos na América, que pregam já dentro das religiões que a verdade é relativa. Aquilo que é verdade para você não é verdade para mim. E cada ser tem a sua verdade. Guerra em nome da verdade, para impor uma verdade. Nós estamos vendo aí uma guerra que não tem fim, em que um grupo pega uma verdade que não é a nossa, e em nome dessa verdade, todos os dias o noticiário 60, 80, 90, não só matam como morrem em nome de uma verdade. Mas não é a verdade que vem de Deus. A verdade que vem de Deus é a verdade que constrói, que edifica. Mas mais do que isso, irmãos, a verdade, ela é profética. A verdade é eterna. A criança, quando nasce, ela nasce com a verdade, porque ela é pura. Ela recebeu o sopro divino, o sopro de Deus. Só que quando ela vai crescendo, ela alcança aquele período da consciência. E ela começa a desenvolver a verdade que é dela. Quer pela educação, quer pelo meio ambiente, quer por sua personalidade. E, na verdade, é a verdade dela que começa a surgir. E ela tenta a matar cada dia mais aquela verdade pura que veio de Deus, com quem ela nasceu. O mundo não tem a verdade. A verdade não é filosófica. Nós não encontramos a verdade pela razão. E hoje mesmo o Senhor mostrou que duas vidas entravam aqui apelando para a razão. E o que o Senhor dizia para essas vidas, para buscar a salvação em Jesus. Então a criança começa a sufocar esta verdade que veio da sua vida, porque a vida, o autor da vida é Deus, e Deus dá esta pureza. A Bíblia fala que a alma está morta em delitos e pecados. Se a alma está morta em delitos e pecados, a verdade dessa alma não é verdadeira. Ela precisa
de ressurreição. Meus irmãos, a verdade é um privilégio de uma alma remida, uma alma renascida em Deus. Porque o autor da verdade é o Espírito Santo que opera em nós. Jesus disse que mandaria o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que nos ensinaria em toda a verdade. E só uma alma renascida, ressurreta em Deus, ressurreta em Jesus, ela pode mudar os seus conceitos de verdade. Daí Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar dos nossos argumentos, dos nossos conceitos, das nossas filosofias, da nossa religião. A religião é um placebo. Sabe o que é placebo? É aquele remédio que o doente toma, mas que não tem princípio ativo nenhum. O mesmo vidro, o mesmo rótulo, a mesma aparência. Ele está tomando aquilo e acha que vai ficar bom, vai ficar são. Isso é muito usado em medicina para fazer comparação da ação do remédio. O placebo não tem ação. É tudo igualzinho. A religião é isso. Fórmula vazia. Nada que possa curar a alma do homem. Ela não tem esta verdade. Não tem. Isso, a verdade vê o mundo, sim. Mas o mundo crucificou a verdade. Quando Pilatos estava nas mãos de Jesus, Pilatos perguntou a Jesus: tu és o rei dos judeus? E Jesus disse: olha, o meu reino não é deste mundo, mas eu vim a este mundo para testemunho da verdade, para testemunhar da verdade. Pilatos perguntou: o que é a verdade? Eu vim a este mundo para testemunho da verdade. E os religiosos, naquela Páscoa, que tinha que soltar um homem, Pilatos volta com Jesus e diz: olha, não vejo mal nenhum neste homem. Mas, não, nós queremos crucificá-lo. Solta Barrabás, o salteador. Crucificaram a verdade. Mas a religião da época fez isto. Mas essa verdade ressuscitou. E a igreja é fiel. Ela não pode perder o rumo. Ela tem que manter essa verdade. Israel, no passado, perdeu o rumo, perdeu o seu propósito. Os profetas
Antes de Jesus, um período de 300 e tantos anos, deixaram de profetizar. Porque todos os profetas que profetizavam eram desprezados. Oséias fala assim: quando Israel era menino, eu o amei. Quanto mais eu chamava, mais eles se distanciavam de mim. E iam atrás dos seus balaíns, dos seus ídolos. Jeremias no calabouço, ele pede veementemente: não me deixes voltar para a casa de Jonatas, o escriba, para que eu não morra lá. Elias, ele disse: Senhor, toma minha vida. Eu não sou melhor do que ninguém. Para que profetizar mais? Profetizar para Acabe? Profetizar para Jezabel? Um povo, irmãos, que arrumou a religião, mas não dava mais ouvido aos profetas. Isaías fala de Israel, diz assim: Sião é como uma choupana no pipinal. Por quê? Porque o pepino, ele dá em terra de muito sol, muito quente, no deserto, era que colhiam os pepinos. E para ser possível essa colheita, eles faziam aquelas choupanas, aquelas cabanas para ficarem ali colhendo, fazendo a colheita. Mas quando acabava a colheita, aquilo virava um abandono e ficava aquelas cabanas, aquele mato. Isaías via Israel assim, como choupanas no meio do pepinal, como cabanas no meio das vinhas. Um abandono porque os profetas deixaram 300 ou 400 e tantos anos de profetizar. Houve um silêncio, a Bíblia chama isso de silêncio profético. Mas a religião estava arrumada. E a palavra de Deus diz que quando Jesus veio, quando a verdade veio ao mundo, os pastores estavam dormindo no campo. O povo dormia. Mas quando foram para crucificar Jesus, eles passaram a noite acordados. Crucificam. Crucificaram. Esta é verdade. Israel perdeu o rumo. Propósito, objetivo, para qual Israel foi? Mas a igreja fiel não pode perder o rumo. Nós não podemos nos envolver com as mentiras em nome dessa verdade. A verdade, quanto mais juntos do Espírito Santo, quanto mais vivendo a experiência do Espírito Santo, mais nós vamos ser sensíveis à verdade. Verdade de tudo que está em volta de nós. A igreja, Paulo pregou a igreja como corpo de Cristo. E como corpo, nós temos que ter saúde. E uma das coisas que nós precisamos ter mais cuidado é nos prevenir contra as doenças. Aí fora é assim, existem as epidemias, as endemias, as pandemias, doenças que são locais, doenças que passam o mundo, doenças que são regionais.
Tudo isso a infectologia trata disso com muito cuidado. Nós somos um corpo, igreja, corpo de igreja. E nós temos que estar cada dia mais preocupados, prevenidos com tudo que se diz verdade, mas que faz parte desse sindicato de verdade. A verdade não está com aqueles que contam a história de Jesus, que sabem falar de Jesus. Não está. A verdade não está numa fé teórica. A verdade não está com aqueles que pregam, mas que se envolvem com a glória que devia ser somente daquele que merece toda a honra e toda a glória. Então, neste momento que nós estamos vivendo, é necessário que a igreja seja verdadeira. Filhinhos, muito me alegro, diz João, em saber que andam na verdade. A igreja tem que caminhar nessa verdade. Que a única verdade é aquela que caminha em Jesus para a vida eterna. Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade, ela não está no homem. A verdade, ela vem da eternidade, porque Jesus é a verdade. Nós precisamos ser sensíveis a esta verdade. Lembrando a igreja, que é um privilégio, a verdade é um privilégio da alma que foi remida pelo sangue de Jesus. Quando nós não tínhamos pecado, conforme disse, nós éramos verdadeiros porque nós fomos nascidos à imagem e à semelhança de Deus. Mas quando alcançamos a consciência, cada um foi fazendo a sua verdade, é a verdade que é sua. Mas só existe uma verdade verdadeira. É aquela que nos alcançou. Que vem da eternidade para nós. E que nos leva à eternidade. Essa verdade vai nos levar à eternidade. Jesus. Que o Senhor nos abençoe.